Olá, meus leitores e leitoras, eu sou a Júlia e sejam bem-vindos ao Terapia Literária. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a minha lista dos 22 livros antes dos 22 anos. Sim, ano que vem, em fevereiro, estarei completando 22 anos. Essa lista já era pra estar quase no fim, mas ainda não está, né? Mas antes de eu mostrar todos os livros, né? Tem já livros lidos, eu vou mostrar todos pra vocês. Aquilo que eu vou fazer, enfim. Minha lista tá aqui do meu lado, tudo bonitinho. Tem livros faltando ainda na minha estante. Mas antes de eu mostrar tudo pra vocês, já deixa seu like aqui no vídeo. Se inscreve no canal se não é inscrito. Ativa o sininho das notificações para toda vez que eu postar um vídeo novo, você ser o primeiro a receber a notificação de vídeo novo aqui no canal. E não deixe de compartilhar para os seus amigos e familiares que tem mais um vídeo novo aqui no canal hoje. Então, já mostrando para vocês, vou começar aqui com um livro clássico da Agatha Christie, que é E Não Sobrou Nenhum. Esse livro aqui eu já tinha na minha estante, tá? A minha edição é da Globo Livros, foi um dos primeiros livros da Agatha que eu comprei. Eu amo a escrita da Agatha. Esse aqui é o meu segundo livro da Agatha Christie que eu leio. Eu tenho outros livros no aplicativo do Esquilo, que eu acabei recebendo ou pela Claro, né, que é a minha operadora, ou também nos próprios links ali das nozes, do Esquilo, de recebidos, assim, das promoções que eles fazem. Então, E Não Sobrou Nenhum é eu já li ele, tá? Que é a marcaçãozinha já de lido. Eu dei pra ele 5 estrelas, eu adorei a história. Me instigou do início ao fim. E aqui a gente vai ter se eu não me engano, são 10 pessoas que vão para uma ilha, né, lá, que houve, né, vai ter ali alguns acontecimentos. Se eu não me engano, uma pessoa tinha falecido, enfim, eles vão para lá para investigar um pouquinho da história. E ali acontece que algumas pessoas vão perdendo a vida de um a um, até chegar lá no final e a gente descobrir o que realmente aconteceu. E isso tudo vai vir em decorrente de uma letra, de uma música ou de um poema, uma coisa assim. Então, é uma história assim que vai instigando. A gente acha que é um, daqui a pouco a gente acha que é o outro. E a Agatha conseguiu trabalhar muito bem isso nesse livro e eu fiquei apaixonada por essa história. Agora, um outro livro que... Deixa eu pôr pra cá. Que eu comecei, mas que assim, tá uma leitura muito instigada. E aqui são 5 livros, mas mesmo assim tá aqui, que é o Guia Definitivo do Mochileiro das Galáxias. Ou seja, são 5 ou 6 livros que tem aqui nesse tomo. E eu tô lendo ele muito devagar. Eu continuo ainda no segundo livro, porque eu tô me perdendo na história. Mas eu acredito que se eu pegar, talvez, ali um pouquinho pro final do mês, com um pouquinho mais de tempo, aí eu vá conseguir me encantar por essa história, porque ele é um livro de ficção científica. Eu não sou muito ligada em ficção científica, mas estou dando oportunidade, né? Estou indo devagarinho na história, mas vamos ver aí o que eu vou achar mais pra frente. Então, ele tá sendo um dos livros que eu estou lendo já agora, dessa minha lista dos 22 livros antes dos 22 anos. Agora, o terceiro livro que eu coloquei aqui é aquela trilogia da Divina Comédia. Vou deixar aqui a fotinho pra vocês. A Divina Comédia, ele é são 3 livros, é o Inferno, Purgatório e Paraíso, do Dante Alighieri. Ele é um clássico
É um dos poucos clássicos que eu coloquei aqui nessa minha lista. E eu dei 4 estrelas. Por quê? Eu li eles em audiobook, tá? Eu já li ele em audiobook e acabei também me perdendo um pouquinho na história. Mas alguns acontecimentos me deixaram meio intrigada. Não teve uma solução, ou a solução que teve não me agradou muito, mas mesmo assim, por ser um clássico, eu não sou muito também adepta a clássicos. É um livro que eu acabei dando ali umas 4 estrelas, realmente pela história ser um pouco envolvente. Mas me deixou meio assim, tipo, algumas partezinhas, mas foram até poucas, né? Então, esse é foi a trilogia, né? A gente tem o tomo com os 3 livros, a gente tem livro único também, tem box com os 3, então quero colocar na minha estante, ainda não tenho, mas vamos ver aí mais pra frente se de repente ele não vem pra minha estante. Agora, o quarto livro que eu coloquei também, eu tenho ele pelo aplicativo do Esquilo, que é Admirável Mundo Novo. Não vou lembrar o autor, se eu não me engano é Aldous Huxley, se eu não me engano. Mas vou deixar também aqui a fotinho pra vocês. Eu ainda não li esse livro, eu tenho ele, se eu não me engano, em e-book, no aplicativo do Esquilo, então vai ser uma das minhas leituras que eu vou fazer pelo celular ali, talvez num momento assim que eu estiver um pouquinho mais adepta a ler no celular, que hoje eu me pego mexendo no celular, mas não lendo meus livros do Esquilo, então tô preferindo ler um pouquinho mais dos meus livros físicos do que tá lendo alguns livros do aplicativo do Esquilo ou até mesmo no Kindle. Dei uma deixada no meu Kindle, assim, de lado esses últimos tempos, para focar um pouquinho nos meus livros físicos. Agora, o 5º livro que eu tenho aqui na minha estante é um dos próximos livros que eu quero ler. É um clássico apaixonante. Por algum milagre eu tenho esse livro, eu ganhei esse livro do meu namorido, que é o Drácula, de Bram Stoker. Então, tenho esse livro. Essa minha versão aqui é a versão bilíngue, ou seja, tem a parte português e a parte inglês nas páginas. E eu tô encantada, sabe? Tem toda a primeira a história em português, depois a história em inglês. E eu tô apaixonada por essa edição, é uma edição capa dura. Ela é da Landmark. E eu acredito que eu vou colocar ali um pouquinho mais pro final do ano, ali em outubro, em questão de leituras temáticas, mas é um livro que eu sei que vai me demandar um pouquinho mais de tempo. Tem audiobook pela Audible, eu sou assinante da Audible, mas vou ver se eu pego os dois ao mesmo tempo, tanto o audiobook quanto o livro físico junto. Agora, o 6º livro, que eu dei 4,4 estrelas e meia, é O Código da Vinci, do Dan Brown. Sim, é livro novo na minha estante, é a versão da assistente que eu tenho, a capa antiga ainda. Eu adorei a história, bom, vocês já sabem, eu tô ainda no livro Origem ali. Falta pra mim finalizar essa série, tô com pena de deixar o Robert Landon. Então, temos aqui o Código da Vinci, que está na minha lista, né, dos livros desejados, enfim, dos 22 livros antes dos 22, que é uma lista que eu fiz junto com o meu namorado. Então, coloquei o Código da Vinci, já li o Código da Vinci, também tem outros livros aqui que já foram lidos, né, então 4,5 estrelas, eu adorei a história. Claro, tem um pontinho ou outro que eu não gostei um pouquinho, por isso de 4,5, né? Agora, um outro livro que eu trouxe aqui, um outro livro que eu tenho do autor na minha estante, eu trouxe O Garoto do Convés, do John Boyne. Eu gostaria de ler
ou esse, ou o Menino do Pijama Listrado. Eu vou ver o que eu pego primeiro do John Boyne pra dar o checklist nessa minha leitura, porque eu quero conhecer a escrita do John Boyne. Por mais que O Menino do Pijama Listrado seja um livro mais clássico, que todo mundo lê, enfim, eu ainda não li. E também nem Um Garoto no Convés. Então, eu vou ver aí se de repente chegar o Menino do Pijama Listrado na minha estante nos próximos tempos. Talvez eu pegue ele pra ler, se não, eu troco por O Garoto no Convés. E depois tenho um chegado, que é o Frankenstein, que vai ser um dos livros que eu vou ler já esse mês, né? Frankenstein, da Mary Shelley. E, claro, essa minha edição, né, mais pequenininha, enfim, eu sei que talvez seja uma edição mais complexa. Vou ler por esse aqui, se eu ver que é edição adaptada, mesmo assim vou dar o check. E talvez eu compre daí então a versão mais completa. Vamos ver aí como é que vai ser a história. Frankenstein está nessa minha lista dos 22 antes dos 22. E outro livro que eu já li é O Hobbit, do J.R. Tolkien. Então, eu já li esse livro, amei a história, dei 5 estrelas, lido, favoritado, quentinho no meu coração. Vai estar sempre ali na minha estante, não quero me desfazer desse livro nunca na minha vida. Até porque a edição ela é muito linda, sou apaixonada nessa edição. E eu adorei a história, amei a história. Já é um que eu dei um check na minha lista. O próximo livro eu tenho também pelo aplicativo do Esquilo, em versão de audiobook ou e-book, que é O Médico e o Monstro. Ainda não li esse livro, mas tenho ele ali, é uma das leituras que eu quero fazer até os meus 22 anos. Né? Pode ser que ali no dia do meu aniversário esteja finalizando e vai ser aí um dos livros lidos nessa minha saga. E talvez também venha aí, né, na minha estante, vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos, dos próximos meses, como é que vai ser. Outro livro que eu tenho aqui na minha estante e que eu coloquei nessa minha meta é Mallory, do Josh Malerman. Eu tô enrolando há muito tempo pra ler essa história. É a continuação da Caixa de Pássaros, que eu já li, já assisti o filme. Não gostei muito do filme, amei o livro. Então, eu gosto da escrita do Josh Malerman. Eu tenho A Caixa de Pássaros, tenho Mallory, tenho mais um outro livro do Josh Malerman na minha estante. Então, acredito que eu vá pegar nesses próximos meses já pra me deixar mais livre dessa história. Então, é um livro assim que me deixou instigada a Caixa de Pássaros e eu quero continuar e conhecer um pouquinho mais da Mallory. Agora, o 12º livro eu já li também, que é A Sociedade do Anel, o primeiro livro, né, o primeiro tomo de O Senhor dos Anéis, do J.R. Tolkien. Então, já é mais um livro que eu finalizei nessa minha lista gigantesca de livros, enfim. Então, é 5 estrelas, favoritado, quentinho no coração, vai ficar na minha estante para todo sempre e já é mais um concluído dessa minha lista. Agora, vamos para 2 livros, que é o 13º e 14º livro. Se eu não me engano, quem escreveu foi o Jô Soares, que foram escolhidos daí pelo meu namorado, que é O Xangô de Backstreet e O Homem que Matou Getúlio Vargas. Esses 2 livros ele tem, só que ele emprestou para um amigo, enfim, então ainda não está de volta na nossa estante. Então, acabou que ficou esses 2 livros, eu vou deixar aqui a imagem para vocês, esses 2 livrinhos aí, que
estão, por conselho dele, estão na minha lista de livros para ler antes dos 22 anos. Também trouxe, ele quer com que eu leia a saga inteira, mas eu coloquei mais, tipo, o primeiro livro que eu vou ler pela Audible, por enquanto. Mas trouxe aqui O Prisioneiro de Azkaban, do Harry Potter, para ilustrar para vocês. Mas o primeiro livro é A Pedra Filosofal, então vou ler. E se eu gostava, que eu já adoro os filmes, com certeza vou gostar dos livros. Vou dar sequência aí em mais uma série que vai entrar aí pra minha lista de séries, né? Então, esse aqui é mais um dos livros antes dos meus 22 anos. Também temos As Brumas de Avalon. Eu coloco esses livros que são séries, geralmente o primeiro livro. Então, temos As Brumas de Avalon, que é o nosso 16º livro. Eragon, que é o 17º livro, que eu sou muito curiosa nesses dois livros, né, das Brumas de Avalon e Eragon. Temos também O Tempo e o Vento, se eu não me engano é um livro nacional, e acredito que deve ser mais um dos livros nacionais que vai ter ali na minha estante e que eu vou gostar bastante de ler. Temos também o primeiro livro de A Roda do Tempo, que é o nosso 19º livro. E os outros 3 livros que ele colocou para mim ler, eu já li. Que é Anjos e Demônios, Inferno e O Símbolo Perdido, do Dan Brown. Os 3 livros já foram lidos, 5 estrelas, favoritado. E, como todos sabem, falo praticamente em todos os livros, estou com pena de deixar o Robert Landon, mas vamos ver aí como é que vai ser o livro Origem, do Dan Brown, e o Fortaleza Digital, que também estão na minha TBR de agosto. Então, esses são os 22 livros antes dos meus 22 anos, que eu pretendo ler realmente todos eles. Eu espero que vocês tenham gostado dessas minhas indicações de livros e aguardamos aí essa meta ser concluída até fevereiro de 2026. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.